Mulheres 10 tem o apoio de Bambu Amarelo, Arte e Decoração e Esteri Hall, Comércio e Esterilização de Instrumental Médico. Fêmea feminina, mulher, menina, da melhor idade, mulher de verdade. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Mulheres 10. Boa tarde, Mulheres 10, boa tarde, Homens 10. Vocês estão aqui na TV Com, né? Agora o programa Mulheres 10 está na TV Com, canal 11 da NET, Santos, São Vicente, Praia Grande. Ou também você pode assistir pelo nosso site www.tvcomsantos.com, né? Nós hoje estamos ao vivo, quinta-feira, sempre ao vivo às 16h30, e temos várias reapresentações e que no mesmo horário você pode assistir ou pela TV ou então pela internet. Bom, o nosso convidado de hoje é o Jefferson dos Santos. Muito tempo querendo trazer o Jefferson dos Santos, mas ele é mais conhecido como Tubarão do Lixo. Ele é um artista plástico, arte educador e poeta. Entre os restos descartados por nós, Tubarão consegue enxergar a matéria-prima para sua arte, e do lixo nascem esculturas, flores e brinquedos. Algumas esculturas estão aqui, pouquíssimas, né? Se a gente comparar com o trabalho que ele desenvolve, não sei se já dá para mostrar alguma. Lógico que não deu para ele trazer tudo, porque ele inclusive veio de São Paulo, né? Ele é de Santos. Hoje foi uma alegria ter você... Boa satisfação, né? Toda nossa. Trazer você de São Paulo para cá. Vamos começar te perguntando, né, o que é a do lixo? Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço o convite. E demorou, mas a gente está por aqui. Certo? A do lixo hoje é um conceito que envolve vários tipos de arte, né? Começou com as esculturas de arte com lixo, né? E hoje ela tomou uma proporção um pouquinho maior. E acaba envolvendo o lance da poesia, né? Não só o lixo, mas o lance da poesia, o lance de vídeo, música. Então acaba sendo um mix de várias artes, e eu digo sempre que é voltado um pouco para a rua, para a arte urbana, né? A gente tem um propósito não somente de transformar lixo em arte, mas devolver esse lixo que a gente tira da rua e levar de novo para a rua, só que em forma de arte. Nossa poesia também é bem voltada para o que a gente enxerga da rua, né? E aí tem música, tem vídeo, tem um monte de coisas aí que a gente vai estar conversando. E nós vamos estar mostrando fotos das esculturas, que obviamente ele tem muito trabalho. Olha aí, uma aqui, 10, entendeu? Fala um pouquinho dessa escultura pra gente. Essa escultura, ela tem um nome meio particular, assim, ela foi construída por um amigo meu de infância, e depois de um tempo que a gente desenvolve esse trabalho, ele resolveu se aproximar, aprender um pouco, né? O meu amigo Telmo, ou Nariz do Peixe, né? Como ele é conhecido artisticamente, e ele construiu essa peça porque quando a gente era novo, a gente se aproximou muito pelo estilo de música que a gente ouvia, né? Que era um rock pesado, um punk rock, e essa escultura tem o nome de Punk Rock Não Morreu, mas tá capenga, porque o punk rock ficou um pouco sumido assim, só que ainda vive, né, no nosso... De que material é aquele? O cinza é o quê? Ele construiu e na verdade eu pintei, né? Ele é todo construído com galão de água, garrafa PET, galão de água, e os braços são mangueiras flexíveis que são usadas na eletricidade, né? E depois todas as nossas esculturas, a gente desenvolveu essa técnica de cobrir com papel machê, que é um jornal misturado com água, e a gente então cobre sempre. É galão de água? É um galão de água, o corpo, garrafa PET e aqueles flexíveis flexíveis que vocês usam também. Na eletricidade. E o cabelo é fita fita cassete? Fita cassete, que a gente sempre tem esse propósito de estar reaproveitando tudo, né? Assim, todo o material que a gente usa
tirando a tinta, ele é todo retirado das ruas, assim, né? A gente sempre Muito legal, nossa. tira da rua esse material. Bom, a gente vai continuar conversando, mas deixa eu lembrar aqui para vocês, olha, podem mandar perguntas, podem participar, mandar oi, já tem gente aqui mandando, Natália Priscila, né? Isso, lá de Natália Campinas. Priscila de Campinas, e está assistindo a gente pela internet, muito legal, um beijo para você, o Tubarão lembrou também de você, muito legal. Bacana. E olha, você pode participar ou pelo Facebook, está aberto aqui do meu lado, tá? Ou então, Facebook, né, Isabel Machado 10, ou então participe @mulheres10.com, você mandando e-mail, tá? É só participar do nosso programa. Bom, Tubarão, como é que tudo começou, né? Que ano que era? 2002, é isso? 2002, 2002 começou? Isso, depois de 11 anos eu trabalhando na construção civil como Então, você trabalhava com uma coisa que sim, que não tinha nada a ver, aí de repente, como é que surgiu essa ideia? Assim, aí depois na caminhada eu fui vendo que tinha um pouco a ver, né? Assim, pelo trabalho manual, assim, né? Eu trabalhava de eletricista, montador, então sempre trabalhei muito com as mãos, né? E depois desse tempo todo trabalhando na construção civil, eu fui mandado embora dessa firma e eu fiquei um pouco sem rumo, assim, né? Sem saber se eu continuava com essa profissão ou se eu buscava um novo caminhar, né? E então eu resolvi pegar esse dinheiro que eu peguei de rescisão e eu fui para o Espírito Santo, passar um tempo lá, dar uma refrescada na mente, e lá, em contato com uma praia bem vazia, bem deserta, longe do centro urbano, eu vi que tinha muito material nas praias, assim, de garrafas e tal. E eu fiquei meio chateado, assim, porque eu falei, poxa, cara, minha cidade tudo bem, né, que é um lugar que a praia é muito perto do centro urbano, né, assim, já tem um impacto muito forte, mas aqui... Mas uma praia deserta, sem encontrar ter essa quantidade de lixo, me deixou um pouco... Triste. Triste, assim, então eu recolhi algumas vezes de manhã e levava para dentro de casa, e a casa onde eu estava ficando, e eu fui perguntar para alguns vizinhos que dia que era uma coleta, se existia coleta seletiva no bairro, e eles me explicaram que não tinha coleta nem no comum, quanto mais uma coleta seletiva. O que eles faziam então com esse lixo? Queimavam? Na maioria das vezes eles queimavam ou enterravam, né? Nossa. E muitos quintais, quando iam enterrar, já encontravam aquele lugar ocupado por outros lixos. Né? Agora, como é que você faz assim? Você precisa do lixo, que é a tua matéria-prima, né? Sim. Você sai pela rua... Hoje Você tem lugares, assim, aquele lugar que é bom você ir, que você sabe que você vai encontrar aquele material que você precisa? Ou você vai meio a esmo? Não, assim, aqui, quando eu estou em Santos, né? Minha família ainda reside no Marapé, né? E eu já sei o dia que passa o lixo limpo. Então o lixo já está um pouco separado, porque é um pouco... eu prezo muito isso, que as pessoas trabalham com lixo, é meio complicado a questão de higiene, né? Então, principalmente se for envolver crianças e tal. Então eu dou preferência para o dia que passa o lixo limpo, né? A coleta seletiva. Então, quando eu tenho alguma peça na cabeça, alguma ideia, eu vou atrás desse material específico. E em São Paulo? Em São Paulo é bem maior, assim, né? Então, em São Paulo eu tenho alguns lugares que eu já sei, né? Eu pesquiso os bairros que tem um pouco que diz que é a coleta seletiva. Então, nos bairros que são um pouco mais, vamos dizer, chique, assim, um bairro mais nobre, eu sei o dia que eu sei que o lixo lá é mais rico. Né? Muitas vezes até coisas que não deveriam estar no lixo estão. Eu conheço pessoas aqui que vão para onde tem um lixo na ponta da praia, porque é um lixo melhor. Tem até isso, né? Mas e eu também nem quero disputar muito para quem vive diretamente do lixo, com a sobrevivência mesmo, né, do lixo. Imagino. Então, aí em São Paulo eu vou um pouco nesses lugares. Eu sei que no Brás, assim, é um lugar que tem bastante firmas, assim, de manequins, assim, aí às vezes eu vou atrás de um braço, de um corpo e tal, mas na maioria das vezes eu dou preferência para um lixo diferenciado, né? As pessoas às vezes falam, pô, eu separei umas garrafas PET, você não quer pegar? Eu falei, não, seu lixo é seu,
Você define o seu lixo, né? O meu... Não vamos brigar. Não vamos misturar os lixos, né? Tá, então eu tiro bem, a maioria, na verdade a gente tira todo o material da rua mesmo. Assim. Tá, você estava falando que a do lixo, na verdade, ela tem um pouquinho de tudo, né? Sim. Ela vira um mix, tem poesia, inclusive. Tem poesia. Como é que é esse lance de lidar com a criança e a poesia? Que metodologia, assim, você usa? Bacana. Como é que você faz isso? Na verdade, assim, toda peça que eu construo, ela tem uma poesia nela. Né? De alguma forma, a peça tem uma mensagem a passar. E eu sempre digo assim, a poesia, na verdade, ela surgiu antes da do lixo, mas eu também não sabia que aquilo era poesia, né? Eu fazia despretensioso aquilo lá. E depois de estar trabalhando com a do lixo, eu comecei a enxergar essa poesia de novo nas peças, né? Porque eu queria, através dessas peças, passar uma mensagem, né? Para quem enxergasse aquilo ali, não visse só como um artesanato ou somente algum utensílio ou uma coisa bacana. Eu queria que aquela peça passasse uma mensagem para eles. Eu li em algum lugar que você disse que todos nós sabemos escrever. Como é que é? Assim, todo mundo que sabe escrever é escritor, né? Então... se a pessoa... que todos nós somos escritores. Todas as pessoas que sabem escrever, são escritores. É isso mesmo, na tua opinião? Na minha opinião, sim. Porque a poesia... Você consegue tirar a poesia de todas as crianças da periferia, assim, que você vai trabalhar? Sim, porque todo mundo tem alguma coisa a dizer, né? Aí a beleza da arte, a beleza da poesia está nos olhos de quem vê e nos olhos de quem lê aquela poesia, né? Então, como hoje eu digo que a minha arte é a poesia que se materializou, né? E que saiu do papel e ganhou forma. Tem uma poesia, um vídeo teu que você está recitando no Islã Guilhermina. O que é isso, Islã Guilhermina? Cara, é uma cena que só tem crescido em São Paulo. O Islã da poesia da Guilhermina é dessas batalhas de rima, batalha de poesia, que acontece, o Islã da Guilhermina acontece no metrô Guilhermina, toda última sexta-feira do mês, e onde se juntam alguns poetas que levam poesias próprias de no máximo 3 minutos, e eles declamam, cada um tem direito a declamar uma poesia de 3 minutos, e alguém que foi lá somente para assistir vai dar nota. Né? Tá muito legal isso. É muito bacana. E tem o Zap também, que é o que surgiu primeiro, né? Que é uma outra batalha de poesia. E é uma cena que tem aumentado, né? E depois, no final do ano, se juntam o campeão do Islã da Guilhermina com o do Zap, né? E o campeão representa o Brasil no Mundial da França, né? Olha que legal. Muito bacana. Agora você está no escuro, vocês vão perceber até no vídeo que você está, na verdade, declamando a poesia com uma lamparina. Sim. Porque isso é feito na rua? É feito na rua, né? É feito na rua. O Islã da Guilhermina ganhou o nome de Islã da Guilhermina porque ele é feito no metrô da Vila Guilhermina. E na estação, bem na praça, e não tem iluminação, né? Então, os primeiros ainda foram feitos assim, com a iluminação bem precária, e aí os meninos tiveram a brilhante ideia de levar o lampião para dar uma incrementada, assim, né? Então, olha, dá para soltar o VT? Então, vamos assistir agora esse vídeo declamando poesia Tubarão do Lixo. Do mundo, sou o imundo. O lodo, a podreira, o que dá nojo, a lama, o resto da feira, o móvel velho e troncho, a camada de poeira. Sou dejeto, sou incômodo, o que atrai ave de mau agouro, miolo de saco preto, o chorume que escorre pro centro, o barro no tapete vermelho, a cara feia do espelho, o estorvo na esquina, a fumaça que irrita a retina, vírus que dissemina e contamina. Sou água parada, empoçada, o mau cheiro que exala da vala lotada. Sou da caixa de papelão, amontoada, amassada, vazia e pesada, a preço de nada. O que virou cama na calçada. Sou coisa sem uso quebrada, entulho no quarto da empregada. Pro mais entendido, sou resíduo, sólido ou líquido, gasoso ou pastoso. Cuidado, posso ser venenoso. Sou inquilino de terreno baldio, aquilo que um dia serviu.
o que você consumiu, a fruta estragada que do pé não caiu, entulho na margem do rio, sou problema ambiental, social, obsoleto virou banal, esquecido em qualquer quintal, o que pode te fazer mal, sinônimo de marginal, o que não foi reciclado, abandonado depois de usado, desvalorizado, pelo tempo o quadro desbotado, mas não me dei por rogado, o que não mata engorda, já diz o ditado, pego todo esse lixo que a mim foi doado, faço dele minha arte e deixo meu legado, pra eu estar em movimento é só não ficar parado, mas por você, tio, fui subestimado, é só olhar pro passado, se eu tivesse te escutado, hoje estaria aí ao seu lado, mas cá pra nós, né, tio, lugar de vencedor não é junto de derrotado. Não, tu tá na rua que vocês viram, é moto que passa? Passa bem a moto na hora que eu tô fazendo a poesia. Dá uma bronca, né? Qual é o nome dessa poesia, Tubarão? Essa poesia chama-se Arte que Vem do Lixo, né? Foi construída assim em cima de um... porque em cima de meio que numa revolta, assim, eu queria passar para as pessoas o que é a do lixo, né? E nessa caminhada da do lixo passaram algumas pessoas tentando se apropriar da do lixo, mas a do lixo tem dono, né? A tem do lixo dono. É da rua, assim, a do lixo é nossa. Olha, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre preconceito, nós vamos falar também do trabalho que o Tubarão do Lixo desenvolveu na Fundação Casa, que foi super importante. Enfim, temos mais vídeos, mais fotos. Olha, tem tantas esculturas dele ainda pra gente mostrar. Olha, muito legal. Fique aí, tá? A gente espera. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Esteri Hall, um novo conceito em esterilização de artigos instrumentais médico-hospitalares, com controle total de qualidade. Pioneira no litoral paulista, atende hospitais e clínicas com toda a segurança. Esteri Hall, Rua Campos Melo, 3436, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-3444. Esteri Hall. Flora do Parque. Objetos de decoração, paisagismo, floricultura, buquês, vasos, hortênsias, azaleias, orquídeas, begânias e muito mais. Flores e plantas naturais e permanentes. Floricultura Flora do Parque. Shopping Parque Balneário, piso térreo no Gonzaga, em Santos. Telefone 3284-3020. Flora do Parque. Ciacosto Imóveis. Jogos de sofá no mais variados estilos, racks e móveis para dormitórios e salas de jantar. Mude a decoração da sua casa com a Ciacosto. Aproveite os preços e condições especiais. A Ciacosto Imóveis fica na Avenida Pedro Lessa, 1332, na Aparecida, em Santos. Telefone 3236-2999. Ciacosto Imóveis. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Voltamos com Mulheres 10, hoje entrevistando o Tubarão do Lixo, né? O nome dele, Jefferson dos Santos, artista plástico, arte educador e também poeta, faz um trabalho muito legal nas escolas públicas, né, com crianças e também nas periferias, tanto da Baixada Santista como da Grande São Paulo. Eu quero só dar um alô para as pessoas que já estão escrevendo para a gente. Olha, Rafaela, a Wanda Carboneira, beijo, minha querida. Sônia Machado, que não é minha irmã, tem uma Sônia Machado aqui no meu perfil também. Carlos Eduardo Lopes, Alcides Melo, ele que é proprietário da empresa Melo Café, legal. Débora Adriana Moura Corsino dos Santos, olha, muita gente, né, clicando, comentando, e a gente vai continuar conversando aqui com o Tubarão. Tubarão, tem uma entrevista sua, tu sabe, bom, tu tá vendo aqui, né? Eu fucei tua vida. Pô, muito bom, cara. Que se todas as pessoas que convidam a gente para falar um pouco do nosso trabalho tivesse pesquisado um pouco como você pesquisou,
Você sabe que eu vi uma vez da Vida Alves, né, a atriz que deu o primeiro beijo na televisão, e ela falou isso uma vez para mim, eu nunca esqueci. Ela falou que tinha pessoas que iam entrevistá-la, ela tem toda uma história e não sabiam nem nem quem era ela, sabe? Eu falo, gente, o mínimo de um jornalista é você pesquisar do seu entrevistado. E eu, quando eu pesquiso mesmo. Pesquisou mesmo. A gente conversou. Tu vê que eu descobri que tu foi todo cantinho, você foi na minha terra, na Bahia, você foi num monte de lugar. A gente conversando fora do ar aqui, eu vi, fiquei até um pouco mais à vontade, porque eu sei que você sabe. Mas essa é a intenção, muito entendeu? Bom. Sabendo o teu trabalho, fica mais fácil de eu te fazer perguntas, de eu mostrar o teu trabalho para o público que está nos assistindo e poder, né, fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho do Tubarão do Lixo. Quer ver? Eu li numa entrevista onde você diz o seguinte, que o poder público, que tem o dever e a condição de proporcionar educação e incentivar a cultura, não se interessa por isso. O sistema não quer ninguém com cultura. Não tem cinema na quebrada, não tem teatro na quebrada. Como que você fala que eles não curtem? Não curtem porque não tem. Verdade. É isso. Porque a gente tem uma visão de que para falar que não gosta, que não curte uma coisa, você tem que ter pelo menos ter tido um contato com isso, né? Quando na quebrada tiver, na periferia, né, tiver teatro, tiver cinema e aquilo ficar as músicas vazio, aí sim a gente tem que pensar numa outra história. Mas enquanto não tem, o que sobra nas periferias hoje em dia, infelizmente, são botecos. E para aliviar um pouco a dor são as igrejas, né? É o que a gente vê mais dentro das comunidades, das periferias. Perfeito. Então a gente... É o que eu via lá na área continental de São Vicente, sim, quando eu tinha a ONG Mulheres 10, né? Que ela está temporariamente fechada. Mas o que eu via lá era isso, são igrejas e botecos, né? E na maioria das vezes é o que sobra, então os botecos ficam cheios, aí parece que na periferia só se bebe cachaça e tudo. Mas não... existe muita produção artística sendo feita nas periferias, não só de São Paulo, não só da Baixada, mas do Brasil todo, onde a gente às vezes não visitou ainda, mas tem contato hoje através da internet e tudo. Então, existe muita gente fazendo arte, muita coisa sendo feita. Eu sei que, logicamente, teu público, assim, teu trabalho seria mais, digamos, para São Paulo. Mas você estava me falando que você já passou por todas as cidades aqui da Baixada. Passei por quase todas as cidades aqui da Baixada, desenvolvendo esse trabalho da do lixo, às vezes em parceria com alguma iniciativa privada, ou ONGs, ou às vezes mesmo um parceiro, algum ativista cultural, agitador cultural dessas comunidades que às vezes convida a gente e a gente, na medida do possível, está comparecendo também nesses lugares. Mas eu te pergunto, uma escola pública que é teu trabalho, você cobra? Eu não cobro para a escola pública e nem nas periferias. A gente só cobra quando é uma escola particular ou alguma firma, assim, quando é da iniciativa privada, a gente cobra até mesmo para cobrir esses lugares que a gente vai sem ter uma remuneração. Eu imagino isso, porque você, você, além do lixo, óbvio, você tem tinta, né? Sim. Tinta, né? Você tem que comprar, você tem cola, você tem alguns materiais que você tem que estar sempre abastecendo. Aí, às vezes, em contrapartida, o pessoal fala, puxa, eu não tenho uma verba e tal, mas eu tenho material. Aí, se a gente vê que tem a ver com o nosso conceito, a gente legal, indo você faz a permuta. A gente faz uma troca, né? Agora, fala isso, você não tem apoio de ninguém? Eu não tenho apoio de ninguém. Sem apoio de das prefeituras? Você já manteve contato com algumas prefeituras locais aqui? Esse ano a gente tentou um edital do VAI lá em São Paulo, né? A gente não conseguiu passar, até mesmo porque é um edital voltado para um público com uma idade um pouco menor, né? Um incentivo para os jovens que estão produzindo arte nas periferias. E a gente, por ter uma idade um pouquinho avançada, não conseguiu. Mas não tenho apoio de prefeitura, de nenhum lugar, nunca fiz um trabalho em parceria com a prefeitura, porque a prefeitura também nunca nos procurou, né? A gente não tem porta fechada com ninguém, né? E é tão fácil achar, né? Tubarão do Lixo em Facebook. Sim. Tubarão do Lixo você vai achar na hora, o Google você vai achar na hora, é muito fácil achar o trabalho dele e é uma pena realmente que as prefeituras não olhem mais para esse tipo de trabalho. Que, olha, vamos mostrar algumas fotos? Vamos mostrar olha, tem
Nossa, mais de 70 fotos aí eu trouxe. O que que é? Vamos explicando. Poxa, aí é um grafite que eu fiz em homenagem à minha namorada, quando a gente estava começando a namorar. A gente se conheceu num show se reencontrou, né, no show do Ratos de Porão, né? Que aí vem a história do punk. E aí a gente viajando aqui pelo Peruíbe, no Guaraú, aí eu resolvi homenagear ela, assim, fazer um agrado a ela. Fiz um ratinho, mas não tão agressivo que nem o Ratos de Porão, fiz um ratinho mais carinhoso aí. Legal. E aí? Isso aí é dentro love Marapé. Da minha casa, certo? Lá em São Paulo, hoje eu resido no Bexiga. E eu fiz um I Love Marapé para não esquecer da nossa raiz, né? A nossa raiz é muito importante. Legal, legal. Aí. Esse é um trabalho também desenvolvido por algumas pessoas que passaram pelas oficinas do lixo, hoje construiu. Isso aí também foi feito pelo Nariz do Peixe, pelo Thelman. Tá. Esse foi num evento, Consciência Negra. A gente fez com a fita do Bonfim. Negro, isso. Muito legal. Outro grafite desenvolvido lá no Japuí, lá em Praia Grande e tal, que é um lugar que está meio abandonado e a gente está tentando levar... Japuí e São Vicente. São Vicente, a gente está tentando levar um pouco de arte para lá, ocupar esse lugar também. Homenagem ao Michael Jackson, nossa referência musical também. Esses trabalhos foram todos feitos por você? Tudo feito. Esse é um quadro, a gente às vezes desenvolve trabalhos em tela, a gente achou um quadro na rua, a gente dá um fundo branco e reproduz uma arte de novo em cima, né? Um quadro que estava abandonado na rua, a gente dá uma... Vira arte. Aí o que é? Aí é uma oficina desenvolvida lá em Itapevi, na Favela da Paz, lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Esse aí, esse aí eu gostaria de falar um pouquinho com mais Fale. Dar um pouquinho mais de atenção, porque é um trabalho que a gente desenvolveu ano passado, a convite do pessoal do Mundano, o Pimp My Carroça. Nesse dia, no Anhangabaú, foram selecionados 50 grafiteiros que iam grafitar carroças dos catadores de material reciclável. Não só que eles tiveram suas carroças dado esse up, assim, né, dado um grau assim na carroça, mas também teve uma atenção para eles. Eles cortaram o cabelo, passaram por o sistema odontológico, teve uma feijoada e tal, e a intenção disso era trazer uma outra visibilidade para os catadores de material reciclável, que são tão importantes no nosso dia a dia, né? E às vezes passa despercebido, às vezes, muitas vezes... Às vezes sempre, né? A gente nem olha. Na verdade, sempre parece que é um incômodo esses caras tá dividindo o trânsito e tal, né? Então foi um trabalho que trouxe muita satisfação para a gente estar participando. Foi em Itapevi? Foi no Anhangabaú, em São Paulo. Ah, tá. Aí é uma exposição no evento... se eu não me engano, na Frontaria Azulejada, na Virada Cultural de 2011. Legal. Também, esse também é um outro trabalho desenvolvido por outra pessoa, pelo Nariz também, que faz as oficinas com nós, que desenvolve sua arte também. Esse é um stencil, é uma outra tipo de arte, né? O stencil, tem muita gente boa fazendo stencil. Essa eu faço com uma radiografia, com uma chapa de raio-x. Eu faço um molde. Esse é o Sabotagem. Esse ano fazem 10 anos que a gente perdeu. É um ícone, uma referência do nosso rap nacional, um grande artista. Puxa, essa é a mais recente. Essa aí foi esse mês ainda, o Dia do Grafite no Bexiga. Não é só uma festa, é um movimento de ocupação que a gente está desenvolvendo, de ocupar o Bexiga com arte, ocupar as ruas do Bexiga com arte, trazer uma visibilidade, aquela visibilidade boêmia que o bairro do Bexiga tinha, né? E está se perdendo um pouco, a especulação imobiliária tá circulando por ali, então a gente está querendo ocupar mesmo o Bexiga com arte, né? Não deixar essa característica que o Bexiga tem de música, de arte se perder, né? Foi muito bom. Esse evento tinha 4.000 pessoas na rua, um evento de graça. Então, vamos parar um pouquinho? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você.
O que você acha dos pichadores? Cara, assim, o Isabel, você é minha amiga, assim, pessoal e tal, e é um tema muito delicado, né? Assim, Super delicado. A pichação, né? Os pichadores também são artistas, né? Que desenvolveram uma linguagem, né? Uma linguagem de se manifestar, de pôr a sua ideia na rua. As cidades se construíram e se formaram e hoje são tão violentas como podem enxergar uma pichação, né? A pichação toma lugar, toma um espaço, vem como uma tipo uma revolta ou mostrar uma linguagem, né, de rua. As pessoas não entendem muito o que é a pichação, vem muitas vezes com vandalismo, hoje é crime você pichar. Exato. Mas surge com um sistema de rebeldia mesmo, de mostrar para a cidade que a cidade não é tão agradável aos olhos, aos nossos olhos. Para quem circula pelos grandes centros, pelos centros urbanos, São Paulo não é uma cidade agradável, né? São Paulo é cinza. Santos é uma cidade que tem mais contato com a natureza, mas também está sendo ocupada por grandes condomínios, por grandes prédios. E isso também, para quem enxerga a rua de outra forma, também é agressivo, né? Então é uma troca, eu acho que é uma troca. A pichação é uma ocupação da rua. Na sua opinião, poderia ser assim, se houvesse um acompanhamento, talvez assim, poderia ter espaços que seriam destinados à pichação? Eu acho que não. Assim mesmo, como o grafite, né? Hoje o grafite já toma galerias e tal, mas o grafite é da rua. O grafite não tem que ter uma autorização para ser feito, né? O grafite é um movimento de ocupação das ruas, assim mesmo como a pichação, né? Aqui no Brasil é visto como crime. Eu tenho amigos que são pichadores que vão para a França pichar monumentos históricos, que vão para a Europa para somente pichar a cidade. São contratados, são pagos para ir lá, porque eles têm uma outra visão sobre a pichação, né? A pichação, na verdade, é uma escrita, né? Assim como o grafite, a pichação é uma escrita, né? Então, e em São Paulo, principalmente, tem um tipo de escrita diferente, né? Assim, única. Então, essas pessoas lá de fora vêm através da pichação buscar esse pessoal para levar para lá. Mas como o teu trabalho, de uma certa forma, também está ligado a isso, você sofre preconceito, assim, do pessoal achar que ele lá é pichador? Eu sofro... Aquele cara só mexe com lixo? Eu sofro... Até meu apelido Tubarão vem da infância, e depois eu agreguei esse do lixo, porque em alguns momentos algumas pessoas falavam assim, pô, esse é uma nova espécie de tubarão, é um tubarão do lixo, porque só vive no lixo. Algumas pessoas já pararam, pô, se eu vi você mexendo no lixo, você está passando por algum problema, alguma necessidade e tal. Eu falei, não, é meu trabalho e tal. E muitas vezes as pessoas desvalorizam um pouco a sua arte quando sabem que é feito com lixo, né? Com material reciclável, mas com lixo. Só que a gente, a nossa arte, por isso que a nossa arte tem uma mensagem até mesmo para desmistificar isso, para derrubar esse tipo de preconceito, né? A gente vive na rua tentando devolver, né? Tudo que a sociedade nos deu, a gente devolve. Se a sociedade nos dá coisa boa, a gente devolve também com coisas boas. Se ela me deu esse lixo todo, né? Que nem estava falando na poesia, através desse lixo, eu transformei em arte e eu tento deixar meu legado aí, né? Para as gerações que estão vindo, tem uma outra noção, né? Do que é a arte urbana, o que é... Para desmistificar um pouco esse lance do lixo. Então, vamos mostrar um pouquinho do teu trabalho, assim, através de um vídeo que foi feito, né? E que tá muito legal esse vídeo. No alto do pódio brilha a humildade. Liberdade de expressão forjada à mão, nem pátria, nem patrão, seguidor somente da imaginação, nem Midas, nem mágico, apenas um artista de plástico, moldando sonhos de papel, sem a prepotência de Babel, mas sempre alcançando o céu.
A do lixo é um conceito que trabalha com diversas manifestações artísticas e surge com uma necessidade de compartilhar conhecimentos e experiências. A missão da do lixo é levar a cultura, informação e arte aonde ela não está presente. A oficina de arte surge como um carro-chefe da do lixo. Durante a oficina, a pessoa é livre para criar, ela é livre para se expressar. Quando a gente se enxerga como pessoas iguais, tudo fica mais fácil. A oficina de poesia surge um pouco depois da arte plástica. Todos nós somos escritores. Cada oficina é diferente da outra, cada pessoa é diferente da outra. Então, não existe uma metodologia, porque a do lixo não funciona como eu ensino, vocês aprendem assim. Eu sou o professor, vocês são os alunos. Não, ali a gente está compartilhando um momento. A do lixo hoje tomou uma forma bem maior, né? Hoje agrega vários tipos de arte, de manifestações artísticas, como a música, como a poesia, como artes visuais. Então hoje eu posso dizer que a do lixo é um mix de um monte de tipo de arte, assim, né? Voltada sempre para a arte urbana, né? Para a rua. A arte, somente pela arte, sem ser compartilhada, ela se torna vazia. Minha arte tem valor, não somente preço. Não faço arte somente para ser vendida, e sim dividida, pois minha arte pode não ser a saída, mas diferente de tudo que já foi me mostrado, é a favor da vida. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Esteri Hall, um novo conceito em esterilização de artigos instrumentais médico-hospitalares, com controle total de qualidade. Pioneira no litoral paulista, atende hospitais e clínicas com toda a segurança. Esteri Hall, Rua Campos Melo, 3436, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-3444. Esteri Hall. Flora do Parque. Objetos de decoração, paisagismo, floricultura, buquês, vasos, hortênsias, azaleias, orquídeas, begânias e muito mais. Flores e plantas naturais e permanentes. Floricultura Flora do Parque. Shopping Parque Balneário, piso térreo no Gonzaga, em Santos. Telefone 3284-3020. Flora do Parque. Se
Ciacosto Imóveis. Jogos de sofá no mais variados estilos, racks e móveis para dormitórios e salas de jantar. Mude a decoração da sua casa com a Ciacosto. Aproveite os preços e condições especiais. A Ciacosto Imóveis fica na Avenida Pedro Lessa, 1332, na Aparecida, em Santos. Telefone 3236-2999. Ciacosto Imóveis. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Mulheres 10 está de volta. Estou conversando com Jefferson dos Santos. Ele é mais conhecido como Tubarão do Lixo, artista plástico, arte educador e poeta. Bom, no último vídeo, né, que a gente assistiu no outro bloco, Tubarão, eu acabo te chamando de Tubarão, Fica né? à vontade. Sabe que Fica à vontade. Jefferson não cai assim, não entra. Eu vi crianças ali, assim, eu te pergunto, qual a faixa etária mais ou menos das crianças que você costuma trabalhar nas periferias principalmente? A gente tem uma metodologia, assim, uma ideia de não colocar limites, assim, de idade, não. Se aparecer um titiriquinho... A gente arruma uma atividade, com certeza, para ele fazer, às vezes uma que não leve tesoura e tal, põe ele para pintar alguma coisa, mas a gente não restringe idade, nem o limite pequeno, nem de idade avançada. Às vezes tem senhoras da terceira idade que colam também e participam. Ali mostrou, foi União Imperial? Mostrou, é na União Imperial, assim. A gente tem uma parceria, então, esse ano a gente está tentando construir, fortificar, fortalecer um pouco mais essa parceria. Mas esporadicamente eu desenvolvo um trabalho junto com a minha comunidade, né? A União é uma referência também no Marapé, né? E então eu sei que a molecadinha fica ali ociosa e tal, pelas ruas. E aí de vez em quando, quando eu tô pela Baixada aqui com o tempo, eu vou lá e falo para um menino, aí falo, pô, hoje vai ter do lixo aqui. Aí os meninos correm ali o morro, correm o Marapé todo e aparece menino de tudo que é lado. E a gente desenvolve a atividade lá, ainda um pouco sem, assim, uma obrigação, assim, um comprometimento de ter datas e tal, mas sempre que a gente pode, a gente está indo lá e talvez esse ano a gente fortaleça um pouco essa parceria. O que você pretende com esse teu trabalho? O que você acha que você vai conseguir? Você acha que, por exemplo, você, principalmente em São Paulo, você consegue ou tenta pelo menos humanizar mais a cidade? Essa é uma pretensão tua, uma missão tua, não? Poxa, a gente tem um pouco essa pretensão, assim, não transformar ninguém em artista, né? Porque a gente também, no nosso íntimo, assim, no nosso pessoal, a gente também não me considera um artista, não me considera um poeta. Eu gosto mais, às vezes, de ser chamado de arte educador, né? Aí as pessoas falam, não, você é artista plástico, sim, mano, você é poeta e tal. Aí a gente, às vezes, não gosta de ser colocado, parece que a gente fica acima de alguém e tal. Então a gente se coloca no mesmo lugar que quem está chegando ali, né? Que nem eu falo, pô, não sou professor de nada, a gente vai compartilhar um momento, né? E às vezes eu falo, pô, não tem uma metodologia pronta, né, cara? Eu chego no lugar, eu vejo o que aquelas crianças, eu vejo nos olhares dela, o que elas estão pedindo, e ali a gente faz nossa tarde. Mas você concorda que de alguma forma você pode transformar a vida delas? A nossa pretensão na verdade, é que eles enxerguem de outra forma a sua situação, né, cara? O lixo, transformar o lixo em arte, surgiu com uma proposta meio ambiental, só que não deu certo, as pessoas começaram a enxergar o ambiental muito com business, assim como um negócio, eu não acho que aí envolve vida, né? E então a gente partiu para uma outra história, que é essa de tentar mudar aquela situação da vida da pessoa, mas não interferindo, ela que mude, né? Então, quando você transforma o lixo, uma coisa que era feio, que estava ali largado, e era visto com maus olhos, você põe uma arte, você põe uma tinta, você põe uma forma, e aquilo já enxergam com uma outra visão, por que não traz isso para a sua vida, né? Pô, o lixo era feio, a gente enxergou aquele lixo com outros olhos, transformou ele em arte. Por que a gente não tenta um pouco fazer isso com a nossa vida, né? Vamos mostrar mais algumas fotos? Que não falta foto. Poxa, bastante, bacana. Cacei as fotos, nossa, esse é um outro quadro que foi encontrado na rua, a gente pôs uma arte.
Do lixo Baixada, legal. Para nunca esquecer a nossa raiz, a gente pode correr o Brasil todo, mas a Baixada é a raiz. Essa tá cortada a foto? Foi focada só ali no... Porque ela é em várias peças, foi focada na espinha. Na verdade é um gato, né? Até você já conhece a peça. Eu adoro essa peça. É um gato. É um gato, deve estar em outro... Aí é uma junção deles, bastante plantas, assim, flores, que no começo eu desenvolvia somente isso, somente flores e tal. Quem é esse? Esse é o Dom Lixote, cara. Isso eu também queria falar só um pouquinho, assim. Fala. Um amigo, né, que é o idealizador do Slam da Guilhermina, ele ano passado, ele teve um contato com essa arte, ele falou, pô, cara, eu vou escrever uma peça de teatro em cima da sua história e vai chamar Dom Lixote, né? Que era um Dom Quixote dos tempos atuais, assim, um Dom Quixote meio urbano, e ele era artista plástico e poeta, né, meu? Então, essa peça, depois eu doei essa peça para ele, né, que ele desenvolveu. E saiu a peça? Saiu, a gente fez 7 apresentações, a gente não, aqueles que são os autores, né, eu só fiz os bonecos para a peça, então tiveram 7 apresentações ano passado. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo, mas a gente tem a pretensão de trazer e fazer aqui, pelo menos Tubarão. uma apresentação aqui no Maraté. Você está conhecido para cá também, né? Sim. Aí foi no Aquário, não no foi? No Aquário, você também teve presente lá com nós. Fui prestigiar pessoalmente. Teve uma exposição junto com outros artistas daqui de Santos. Foi muito legal. Bacana, isso é uma arte feita com a caixinha de suco, né, de Teta Park. Esse de garrafa PET, também um cactus. Outra peça também desenvolvida pelo Telmo, nosso parceiro. Bacana. Quanta coisa dá pra gente fazer, meu Deus. Desse trabalho que foi feito da caixinha do leite foi adquirido por uma moça do Canadá, é uma arte que está lá no Canadá. Que ideia. O Dino. Esse é o Dino, que a gente trouxe. O Dino tá aqui no estúdio também, Bacana, eu fiz pro meu sobrinho, né? Meu sobrinho pequeno gosta muito de dinossauro, eu presenteei ele com o dinossauro do lixo. Era um regador, na verdade, né? Ele é um regador de plantas, a gente deu uma modificada um pouco nele. Aí é uma carranca? É uma carranca, também feito de madeira, isso foi feito pelo meu irmão. O irmão também entrou Também, o pessoal às vezes não tem tanto aquele compromisso, mas volta e meia eles também gostam. Sendo uma bandejinha de isopor também, que é um trabalho que a gente faz muito com as crianças pequenininhas, né? Que às vezes não pode mexer com uma tesoura, a gente desenvolve algum desenho, eles pintam e tal. Muito 10. Aí foi para uma empresa, né? Aí foi Aloha Coast, é uma empresa uma empresa não, mas é um grupo que dá aula de canoa havaiana aqui em Santos e tal, e eles me convidaram, fizeram uma peixada, apesar de eu no começo ser vegetariano, mas eu fui lá pintar o muro para eles, porque são amigos nossos e tal, a gente foi lá na maior boa vontade pintando, bacana. Legal, e o tempo tá voando. Olha, muito 10. Bom, nós vamos para mais um intervalo, né? O último bloco, né? O último bloco. E nós acabamos não falando ainda da Fundação Casa, né? Voltamos a falar da Fundação Casa, de mais algumas coisas relacionadas ao trabalho do Tubarão do Lixo. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Estéreo Hall, um novo conceito em esterilização de artigos instrumentais médico-hospitalares, com controle total de qualidade. Pioneira no litoral paulista, atende hospitais e clínicas com toda a segurança. Estéreo Hall, Rua Campos Melo, 3436, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-3444. Estéreo Hall. Flora do Parque. Objetos de decoração, paisagismo, floricultura, buquês, vasos, hortênsias, azaleias, orquídeas, begânias e muito mais. Flores e plantas naturais e permanentes. Floricultura Flora do Parque.
Shopping Parque Balneário, piso térreo no Gonzaga, em Santos. Telefone 3284-3020. Flora do Parque. Ciacosto Imóveis. Jogos de sofá no mais variados estilos, racks e móveis para dormitórios e salas de jantar. Mude a decoração da sua casa com a Ciacosto. Aproveite os preços e condições especiais. A Ciacosto Imóveis fica na Avenida Pedro Lessa, 1332, na Aparecida, em Santos. Telefone 3236-2999. Ciacosto Imóveis. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Estou aqui revoltada, voltando com Mulheres 10, conversando com o Tubarão do Lixo. Ele acaba de me falar o seguinte, que às vezes ele quer apresentar o trabalho dele e ainda cobram. Quer dizer, além dele não ganhar, ainda cobram dele para ele se apresentar. É isso? É verdade. Tem muito lugar que a gente é convidado para expor, né? A gente nem vai atrás, às vezes, dessa exposição, né? Que é uma palavra muito complexa, exposição, né? Você se expor, né? Mas aí a pessoa convida para ir na casa dela, dizendo que ali é um lugar que tem um fluxo bem grande de pessoas interessadas em arte, e eles cobram um valor até bem caro, assim, para você expor. Teria que vender bastante boneco para me pagar, né? Assim, um dia de exposição sairia caro. A gente prefere, por isso que a gente foca e prefere as comunidades, né? Foca nos lugares que não tem a arte, né? Para levar essa arte também, porque eu acho que a periferia não tem galeria de arte. Na galeria de arte são as ruas, né? São os meninos que estão grafitando, que estão fazendo sua arte ali. Então a gente prefere, às vezes, trabalhar com a comunidade, que é mais verdadeira, né, do que esses espaços que às vezes têm se apresentado. Diz uma coisa para mim, vamos falar da Fundação Casa, né? Como é que foi esse trabalho? Pô, foi muito gratificante, assim, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos, em parceria com uma ONG lá de São Paulo, que já era parceira de outros eventos, eles me convidaram. Então eu fiquei 2 anos desenvolvendo arte com lixo e poesia, né? Foi um trabalho assim que você poderia analisar como totalmente diferente do que você... Totalmente diferente do que tudo que eu tinha. Ali qualquer metodologia cai por terra, assim, né? Tanto que são poucos os profissionais, assim, professores mesmo, acadêmicos, que conseguem desenvolver algo ali. Porque você tem que ter uma outra linguagem, uma outra proposta. Eu fui para lá com a linguagem da rua, eu fui com a proposta de não ensinar nada, de não impor nada, né? Trabalhar com o que existe lá, né? Com o que se apresenta. Eu não posso, por mais jovem que o menino seja, por mais num caminho meio tortuoso que ele esteja, eu não tenho direito de modificar a vida de ninguém, né? Eu tenho que trabalhar em cima do que ele procura. Então, cada caso é individual. Eu não levava uma metodologia para ser aplicada nos 40 meninos que trabalhavam. Então, era cada hora, cada um, né? Eu acho que a escola peca um pouco o sistema de ensino, porque eles querem um conjunto, que todos os alunos sejam iguais, nota 10, né? E não, na verdade, não é assim. Então, a gente levava uma outra proposta, né? Que era trabalhar com o que eles tinham. Mas era bem aceito, assim? Porque a gente tem essa linguagem não só da rua, mas essa proposta de não impor nada. Se o menino não quer fazer aula, por mais que a instituição obrigue, na minha aula ele não era obrigado. Ele podia ficar ali sem fazer nada, porque é um direito dele, né? A gente acredita nisso, né? Mas dali modificou muito o meu sistema de passar esse conhecimento, de compartilhar esse pouco que eu aprendi, porque eles me ensinaram muita coisa eu aprendi com eles. De quem você conseguiu tirar alguma coisa, desenvolver algum trabalho, você sentiu que isso, no caso, melhorou a conduta deles? Sim. Sim, porque assim, é aquilo que eu falei para você, a gente não tem pretensão de transformar ele em artista, né? A mudança, às vezes tinha um choque, ele falou assim, poxa, mas daqui 3 meses vai mudar a turma, e o produto final? Eu falei, o produto final é no dia a dia. Minha aula não é para construir artistas, é para construir pessoas, assim, né? Mostrar para ele que ele tem capacidade de ser de modificar aquela situação dele, se ele quiser, né? E o lance do respeito, né? Dos valores, a gente gosta de trabalhar muito valores, do respeito, né?
da educação, das referências, né? A gente busca mais isso de quem está aberto a isso, né? Se o menino quer continuar a vida dele no crime, que assim seja, a gente dá essa opção também para ele, né? Se depois na rua ele vier me procurar, como muitos me procuram, assim, às vezes a gente não tem condição de atender a todos, mas ele tem uma referência, ele sabe que ele também tem um potencial, se ele quiser desenvolver aquele potencial dele, né? Mas na verdade a gente quer trabalhar a educação mesmo, valores, né? O respeito. Hoje você vive do que você vende? Hoje eu vivo do que eu vendo e algumas participações, algumas oficinas que a gente consegue fazer remunerada, né? Alguns trabalhos de poesia, né? Hoje eu tenho uma parceria na apresentação de um sarau toda terça-feira em São Paulo, junto com o meu parceiro Alessandro Buzo, na livraria Suburbano Convicto, lá no Bexiga, e a gente é convidado às vezes para desenvolver algum trabalho de poesia em algumas instituições privadas, e é onde a gente consegue tirar o nosso sustento, né? Então, gente, coloca o telefone novamente, o telefone do nosso querido Tubarão do Lixo, entendeu? Você que tem escola particular, você que tem que pertence ao governo, a órgãos públicos, empresas, né? 79410210, 011 na frente, né? Que é o 011. São Paulo. Para entrar em contato com o Tubarão do Lixo e deixar ele desenvolver algumas oficinas, intervenções, que vai ser sempre muito legal, com certeza. Ainda tenho tempo? Tenho tempo? Tem 1 minuto? Rapidinho, então, para a gente encerrar. O que você acha do dinheiro público que estão gastando aqui na Copa do Mundo, Tubarão? Aquela história de muita discussão, né? Eu li um trechinho de um comentário seu, por isso que eu estou jogando. Eu acho que a gente tem outras necessidades na frente de uma Copa do Mundo. Se fosse para deixar um legado para a molecada, para a cidade mesmo, mas não, né? A gente sabe, com experiência de outros eventos e tal, que essa Copa não é para nós, né? Na verdade, a Copa é para os pessoal de fora. Se eles pudessem, até os estádios que eles estão construindo aqui, eles levariam embora depois, né? Hoje, essa semana eu vi uma matéria de uma cadeira do estádio, mais cara e bem mais produzida, bem mais feita do que um leito de um hospital público, né? Um cara que paga seu imposto é obrigado a deitar, tá enfermo, deita numa maca que não tem uma qualidade de uma cadeira de um estádio de futebol. Eu acho que tem alguma coisa que não está muito certo. Se a gente fosse um país que nem na Europa, que tem essa qualidade, tudo bem. Mas a gente tem outras necessidades na frente, acho. Quando tem maca, né? Sim, quando tem. Quando tem maca, quando está no chão. Olha, adorei. Uma hora ia acontecer. Sim, poxa, uma satisfação tá participando do seu programa. Nossa, a satisfação foi toda minha. Às vezes a gente desenvolve muita coisa em São Paulo e fica faltando aqui. Exato. Eu sinto essa falta também. Isso eu falo para você, desde o tempo da ONU mesmo, eu já falo, você tem que voltar mais para cá, entendeu? E a gente Mas a gente entende que, lógico, tem muito mais, São Paulo tem as portas muito mais abertas. Posso falar dia 4/5, para quem cobra, a gente vai estar com o pessoal na Arte do DIC, lá no Sambaiatuba. Legal. Desenvolvendo, vai ter rap, vai ter grafite e tal, a gente vai estar levando um pouquinho da nossa arte para lá. Legal, obrigada mais uma vez, Tubarão. Agradeço eu. Olha, programa show, não falei para vocês? Programa show? Então, legal, só que acabou, né? Acabar rapidinho. Voltamos semana que vem com mais uma pauta legal, com certeza, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Fêmea feminina, mulher menina da melhor idade, mulher de verdade. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Mulheres 10. Mulheres 10 tem o apoio de Bambu Amarelo, Arte e Decoração e Estéreo Hall, Comércio e Esterilização de Instrumental Médico.